Então, e anteriormente no Up, vocês viram a passagem onde Jesus expulsou o demônio na sinagoga. Não foi essa parada aí? Eu tô perdido, me perdi no capítulo. Então, assim, e aí a galera viu que Jesus tinha um ensino com autoridade, não é? E teve um verso que Clóvis não leu, que foi o último verso, e eu quero começar desse verso. Então vamos abrir a Bíblia aí em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Vocês já devem ter percebido, né, que, assim, o livro de Marcos é um cara meio agitado, né? Ele fala tudo rapidinho, as paradas, daqui a pouco está acontecendo um negócio aqui, daqui a pouco ele vai lá, a parada vai lá para longe. Você pode ver que o Evangelho de Marcos tem, se eu não me engano, 14 capítulos. 14 capítulos, Enquanto os outros têm 28, 30. Marcos pega essa parada toda, resume aquilo tudo ali, faz tudo rapidinho, daqui a pouco Jesus está fazendo um negócio aqui, está fazendo outro ali. Então aí, é Marcos 1, vamos ler do 28 ao 34. E aí, lembrando lá o que o Clóvis falou, Clóvis pregou na semana passada, falou que Jesus tinha expulsado o demônio, que ali na sinagoga, que a galera começou a ver que ele tinha um ensino com autoridade. Cara, e o verso 28 fala o seguinte, olha só, Marcos capítulo 1, verso 28, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E logo que saíram da sinagoga, ele estava na sinagoga mais cedo, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Beleza? Verso 28, a notícia se espalha. Está todo mundo sabendo que tem um cara ali que prega com autoridade, que ensina as escrituras com autoridade. Os caras que falavam ali, que iam para a sinagoga falar, eles falavam aquilo que eles ouviam, eles repetiam muita coisa. Jesus falava como se ele estivesse falando dele próprio, como se aquilo estivesse saindo dele mesmo, e estava. Só que aquela galera não sabia, ainda não tinha percebido isso. E como ele falava e aquilo que ele fez, cara, isso se espalhou. Virou notícia na cidade, todo mundo, caraca, tem um cara aqui que chega e fala, expulsa o demônio, e não fala, e só a voz dele faz o demônio sair, e ele fala de uma forma que é completamente diferente de todo mundo, é diferente, a gente sente o nosso coração arder, isso não está no texto, né, mas os discípulos sentiam o seu coração arder quando Jesus falava com eles, assim como a gente sente o nosso coração arder. Cara, eu imagino que aqueles caras, ao ouvirem Jesus, eles sentiam o coração arder, falavam assim, meu coração arde quando esse cara fala. E quando os outros falam, meu coração não arde. E aí o que aconteceu logo depois disso? Cara, Jesus estava tendo um típico sábado de judeu. Cara, só que o sábado do judeu, ele começa na sexta-noite, quando se põe o sol, começa o sábado do judeu. E é uma parada assim, inusitada. Eu fui fazer uma pesquisa sobre como é que é o hábito do judeu, para começar o sábado. Primeiro assim, cara, vocês sabem, no sábado, o judeu não podia fazer nenhum trabalho. E o que é trabalho para ele? Hoje, um judeu não pode acender interruptor de luz, porque isso é trabalho, gera energia, gera força, ele não pode acender. Elevador de judeu não pode ter botão, tem que ser por voz, ou ele fica parado, roda todos os andares até que pare o andar que ele precisa. Imagina como é que é comer, não pode acender fogo. Então imagina como é que é comer no sábado para o judeu. Como é que começava isso? O almoço do judeu começava na sexta, antes do sol se pôr, começavam a preparar a comida, e é um ritual, eles têm prazer nesse ritual, eles preparam toda a comida, deixam tudo arrumado, e a comida fica ali esquentando, ali em cima
esquentando ali em algum fogão. No fogão não tinha, né? Alguma parada a lenha naquela época. Hoje eles deixam no fogão, deixam num forno, numa parada com água quente, ali sendo aquecido, com timer. Então, tem várias paradas assim feitas só para judeus. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Tem vários equipamentos eletrônicos que são feitos só por conta dos judeus, para que tenha um timer que de tempo em tempo gere um aquecimento. Então, cara, a janta daquela galera ali onde Jesus foi visitar a casa, começou no sábado, na sexta-feira à noite. E aí o seguinte, e aí o que acontece? Você percebe o seguinte, o típico sábado do judeu, eles de manhã cedo eles vão à sinagoga. O que eu percebi em alguns historiadores é que, por exemplo, o almoço durante a semana era cedo. Só que o almoço no sábado era por volta de meio-dia, porque de manhã cedo eles iam para a sinagoga, por volta de 9 horas eles iam para a sinagoga, que foi lá que Jesus pregou com autoridade, expulsou o demônio, e aí quando saíram de lá, eles passaram na casa de Tiago e João, não, foram com Tiago e João na casa de Simão e André, André é irmão de Simão, e eles foram à casa dele. E aí, o que acontece? Jesus saiu da sinagoga, e foi para casa de Simão almoçar. Isso está no verso 29. Assim que saíram da sinagoga, foram para a casa de Simão. Cara, juntos ali estavam aqueles caras que Jesus chamou para andar com ele próximo, para andar próximo dele. Lembra? Pregação do Up que teve, Jesus foi lá, chamou esses caras para andar próximo a ele. Então Jesus já estava próximo desse cara, chamou. Eles ouviram o chamado de Jesus e passaram a andar com Jesus. Tanto passaram a andar com Jesus que Jesus já estava visitando a casa deles. Todos eles juntos. E você percebe que ali Marcos faz questão de descrever e de falar o nome de cada pessoa que estava com Jesus. Ele está descrevendo ali, quem estava com ele, olha, estava com ele, Tiago, João, e foram à casa de Simão e André. Todas essas pessoas que estavam andando próxima de Jesus tinham um nome. Galera, vocês já pararam para pensar uma outra parada? Que Jesus, ali naquele momento, ele era o famosão. Ele era, e ali, aqueles caras ali que estavam andando com Jesus, estavam andando com a pessoa mais importante da história. A pessoa mais importante da história. Hoje a gente consegue perceber que Jesus é a pessoa mais importante da história. Que para ele convergem todas as coisas no céu e na terra. No tempo e na eternidade, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é criador e sustentador da vida. Ele é o profeta e a mensagem também. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. O rei supremo, que ao mesmo tempo veio como servo para se humilhar. Cara, esse é Jesus, e esse Jesus estava junto deles. Jesus é o presente do Pai para a igreja. Ele é o desejado de todas as nações. Naquele momento ele era o desejado daquela galera toda ali, todo mundo queria estar perto de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus é o desejado de todas as nações. Em Ageu 2,7, cara, diz isso, ó. O desejado de todas as nações. O profeta Ageu estava anunciando a vinda de Jesus e falava, o desejado de todas as nações virá a este templo e encherei este lugar com a minha glória. Jesus ali era o desejado daquela galera ali daquele momento, mas eles não sabiam que ele era o desejado das nações, muito mais do que desejado por conta da fama dele que ele criou. Ele ainda hoje é o desejado de todas as nações, aquele por quem o nosso coração, o coração da galera que não está aqui, anseia mesmo sem saber. O coração do seu amigo de oração que está lá, que você fala assim, cara, esse cara não quer ouvir falar de Jesus. O coração dele anseia por Jesus, ele só não sabe disso. Cara, e esse cara, que era o famosão da época ali, e é o que o profeta Ageu descreveu como desejado de todas as nações, ele estava ali na casa de Pedro. E ele era Deus, e ele é Deus. Deus estava na casa de Pedro. O próprio Deus estava na casa de Pedro. Esse Simão é o mesmo Pedro, né? Deus estava ali dentro da casa de Pedro. A gente às vezes acha que Deus, a gente fala assim, Deus não faz distinção de pessoas. Cara, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o homem vê. Deus não escolhe o pobre porque é pobre, nem o rico porque é rico, o feio porque é feio, ou o bonito porque é o bonito. Mas Deus faz uma distinção. Ele faz uma distinção entre aqueles que são chamados para serem seus amigos e aqueles que não são chamados.
Aqueles que são chamados e atendem o seu chamado, e aqueles que são chamados e às vezes não atendem o seu chamado. Essa distinção estava clara ali. Jesus tinha chamado aqueles caras para andar perto deles. E Jesus foi à casa deles e estava andando com eles. Quem é chamado para andar com Jesus, Jesus vai apresentar o Pai para essas pessoas. Ele vai prover ensino das Escrituras, ele vai prover experiências espirituais para a edificação dessas pessoas. Jesus vai ser participante ativo do dia a dia dessas pessoas. Todas as coisas na sua vida passam a ser diferentes a partir do momento que Jesus entra na sua vida. Para outras pessoas, ela pode seguir uma regra, um passo a passo, e vai chegar em determinado lugar. Você vai chegar onde Jesus quiser que você chegue. Não adianta você seguir um passo a passo. Jesus entra no meio do caminho e fala assim, não, você vai fazer o que eu quiser. Eu sou agora o Senhor da sua vida. Não foi isso que você me pediu para eu ser o Senhor da sua vida? Então eu sou o Senhor da sua vida. Então, no verso 30, o que a gente vê? A sogra de Pedro está com febre. Cara, a sogra de Pedro está com febre. Não era, apesar de ter várias coisas que o judeu não podia fazer num sábado, não era errado chamar um médico. Não era errado chamar um médico. O médico pode ser médico no sábado. O médico pode curar. É lícito fazer o bem, não fazer o mal. O médico podia usar do seu ofício de médico no sábado. Assim, só que a sogra de Pedro estava ali com febre. Jesus fala para ela, e Pedro fala dela para Jesus. A gente percebe o seguinte, que o judeu médio, o cara ali do dia a dia, ali, que estava vivendo ali naquela época, esse cara não conseguia enxergar Jesus nos livros do Velho Testamento. Então, quando Jesus foi lá, pregou na sinagoga, tal, ele não conseguia perceber que aquilo ali que estava acontecendo era algo que já havia sido falado, prometido pelos profetas. Ele não conseguia enxergar o Jesus como a gente enxerga hoje, que ele estava presente no Velho Testamento, que o Velho Testamento fala dele, que ele era o Messias prometido, que ele estava agindo e apresentando Deus a ele. Muito pelo contrário, chamaram ele de Beelzebu, disseram que ele fazia aquilo pelas ordens ou inspirado por Beelzebu, e ainda preferiram um ladrão. Paulo, ao falar dessa característica dos judeus, ele diz que, em um sentido alegórico, que um véu estava no rosto dos judeus, que eles não conseguiam perceber que aquela velha aliança que foi firmada ali com Moisés, que aquela velha aliança, ela estava se desvanecendo, ela estava sumindo. Imagina aquela nuvem densa, grossa, forte, que de repente começa a sumir. Era o que estava acontecendo. O judeu não conseguia perceber isso, que Deus estava cumprindo em Jesus o que os profetas previram, estabelecendo ali uma nova aliança, com uma glória que seria eterna, uma aliança que não iria acabar. Aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus, eles não percebiam que isso estava acontecendo. O judeu se relacionava com Deus de uma forma distante. Existia entre ele e Deus, existia o sacerdote, existia o sacrifício de animais para perdão dos pecados. O relacionamento com Deus dele era um relacionamento distante. O Espírito Santo, a presença de Deus estava no Santo dos Santos, guardada por um véu, mas esse véu se rasgou, esse véu iria se rasgar, e eles não percebiam que aquilo era o início do que estava acontecendo. Jesus pagou nossa dívida e concedeu a muitos a glória de ser chamado Filho de Deus, e Ele põe a presença de Deus dentro da gente, o seu Espírito Santo dentro de nós, e os que nasceram do Espírito agora podem então ver o reino dos céus. Jesus era o Deus que eles esperavam, o Messias esperado, e ele estava ali. Jesus veio para ser Deus de perto. Jesus veio para ser Deus de perto. Emanuel, Deus conosco, e esse Jesus estava na casa de Pedro. E esse Jesus, esse Deus, estava na casa de Pedro, e Pedro podia ter chamado um médico. Só que Jesus estava do lado dele. Cara, Jesus está na sua vida? Você se relaciona com Ele? Pedro fala da sua sogra para Jesus. Às vezes eu percebo que muitas das vezes, quando eu estou com algum problema, eu falo para qualquer pessoa.
Às vezes, hoje eu tô de jejum de Facebook, de Instagram, essas paradas, mas às vezes, assim, faço um textão, né? Ou vou reclamar com alguém, vou ligar para alguém para eu reclamar de alguma parada, ou fico muito ansioso, desesperado, pensando naquela coisa diversas vezes na minha cabeça, pensando diversas vezes na minha cabeça, aquilo ali não saindo do lugar, girando, uma preocupação. Cara, Jesus está andando comigo. E eu posso chegar e falar para Jesus assim: Jesus, o meu problema é esse. Como o Pedro falou, cara, minha sogra está aqui, minha sogra está doente. E talvez ele não tivesse esse entendimento pleno de que o próprio Deus estava na casa dele e que tudo que ele pedisse ao próprio Deus faria. No verso 31, a gente percebe que, após isso, Jesus curou a sogra de Pedro e ela começou a servi-los. Cara, existe uma parada que acontece nesse momento aqui, nesse verso 31, que é incrível. É ressignificado que fala, né? É ressignificado, né? Essa palavra aí, ressignificado, que vocês ouviram semana passada. É ressignificado que se fala, produção? É isso aí. Então, assim, cara, a sogra de Pedro estava diante do Senhor do sábado. Olha só, Jesus era o Senhor do sábado. Como não servi-lo? Como não servi-lo estando diante do Senhor do sábado? Hora de orar, 9 horas. A velha aliança estava perdendo a força diante dos olhos dela. A velha aliança estava perdendo a força diante dos olhos dela. Aquilo que foi prometido, de que a velha aliança iria se desvanecer, ela estava sumindo, perdendo a sua força, estava acontecendo diante dos olhos da sogra de Pedro. Ela estava diante do mediador, do mediador dessa nova aliança. Você pode abrir sua Bíblia em Jeremias 31. Vamos lá no Velho Testamento que vocês vão entender do que está sendo falado. Jeremias 31. Verso 31. Todo mundo abriu aí? É importante que você consiga achar. Jeremias está entre Gênesis e Apocalipse. Alguém dá rir com essa? Não, né? Jeremias 31 a 34. Vamos lá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, desde o novo ao velho, é isso que está dizendo aqui, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso estava acontecendo diante dos olhos dela, era isso que estava acontecendo ali. Como não servir ao Senhor do sábado? Como não servir ao Senhor do sábado? Cara, para a gente entender outra parada que estava acontecendo ali, você entendeu o hábito do judeu e depois a gente parte depois da exposição do texto todo, para lições, aplicações, essas paradas. Verso 32, vocês percebem que ao anoitecer, olha só o que acontece, verso 32, verso 33 e verso 34. No 32 diz que ao anoitecer eles trouxeram um povo. Lembra lá que eu falei que Jesus estava famosão? Por que o anoitecer? Cara, quando anoitecia no sábado, acabava o sábado do judeu. Então, aquela galera que estava paralítica, doente, para poder ser carregada, para eles poderem fazer trabalho, esse trabalho, esse esforço, tinha que ser depois que a noite caía. Então, por isso que essa galera foi assim, deviam ter passado o dia atônitos, doidos para se encontrar com Jesus, doidos para estar perto de Jesus por conta da fama dele, para poder pegar seus doentes e levar até Jesus, mas eles tinham que esperar anoitecer. E Jesus passou o dia com Pedro, com Tiago, com João, com esses de quem tinha o nome. Você vai ver que no verso 33 fala, toda a cidade, curou muitos, não tem um nome aí, não tem nenhum nome aqui. Aqueles que estavam andando de perto com Jesus, os nomes deles estão escritos nessa história. Toda essa galera aqui, que foi curada, que se aproximou de Jesus, talvez alguns deles fossem curados e nunca mais fossem
voltar a procurar Jesus. Acredito que alguns deles depois tivessem se tornado até discípulos, mas muitos deles talvez nem procurassem mais Jesus. Mas ainda assim, Deus estava ali e estava abençoando eles. E Ele estava mostrando para seus discípulos, olha só, cara, vocês vão fazer igual a mim. Vocês vão tratar pessoas que vocês conhecem, vão abençoar pessoas que vocês conhecem, vocês vão abençoar pessoas que vocês também não conhecem. Aquela galera toda ali foram atrás do Jesus famosão, atrás da solução de uma condição. Muitos deles, eles sairiam dali e continuariam a se relacionar com Deus, como Deus sendo o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus das suas famílias, o Deus que eles receberam ali como herança, do costume deles, mas não o Deus de perto, não o Deus que Jesus veio se apresentar como sendo esse Deus, o Emanuel, Deus conosco. Talvez eles nunca mais viessem a se relacionar com Deus como aqueles Tiago, João, Simão e André estavam se relacionando com o próprio Deus na casa deles. E aí, depois assim, o último verso fala que Jesus não deixava, expulsou os demônios, não deixava que eles falassem. Cara, essa parada é uma parada interessante, para vocês perceberem o seguinte, Jesus ali, ele estava cumprindo uma ordem de Deus, estava cumprindo o seu chamado, ele estava ali, como eu falei lá no início, assim, que ele é o rei e o servo que se humilhou. Ali ele estava como servo humilhado, ele estava vindo para mostrar o poder que Deus tinha, mas para se colocar na posição de servo que iria se humilhar. E os demônios queriam trazer para agora uma glória que ele só teria depois, de pegar e declarar assim, você é o santo de Deus, você é o vencedor, você é quem vai acabar com tudo. Jesus podia, com um sopro da boca dele, acabar com tudo, e é isso que a palavra de Deus diz, que um dia, não vai ter assim, uma briga, aquela batalha do Armagedon, não, Jesus vai fazer assim, ó, acabou. Não tem batalhazinha com Jesus, não tem guerra, tipo, né, Clóvis falou lá com a batalha lá do crepúsculo, cara, é o sopro da boca de Jesus, não tem isso. Só que aquele não era o momento de Jesus ser exaltado, ali era o momento onde Jesus iria ser humilhado pelos nossos pecados. E aí assim, quais são as lições que a gente pode tirar desse texto, cara? Lições assim, você pode tirar diversas lições, né? Eu vou falar 3, entendeu? Cara, Deus quer estabelecer em Jesus uma nova aliança conosco. Deus quer estabelecer em Jesus uma nova aliança com a humanidade, com todas as pessoas que se achegarem a Jesus, mas Ele quer também estabelecer uma nova aliança com você. Isso é o mais legal, entendeu? É contigo especificamente, assim como lá, aqui nessa história tinha Tiago, tinha João, tinha Simão e tinha André, cara, tem ali Pedro Brito, tem quem? Tem quem mais? Tem Stephanie, cara, tem Anne, cara, tem essa galera toda, tem o seu nome na história que Deus quer escrever, na aliança que Ele quer estabelecer, para a gente ser chamado de amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser chamado de amigo de Deus. Essa é uma música muito antiga, assim, que a galera cantava. Mas não existe nada melhor do que ser chamado de amigo de Deus. Essa aliança ela não tem prazo de duração como a velha aliança, ela vai ser eterna. Deus vai participar ativamente do seu dia, de tudo na sua vida, daquilo que você posta, daquilo que você pensa, da ideia que você tem na sua cabeça. Deus vai falar assim, cara, Ele vai te mostrar diversas vezes, cara, não vai por aí, essa parada não é legal, não vai por esse caminho, eu quero te mostrar uma coisa muito melhor, vem andar comigo que eu vou te ensinar. Não resista a isso, aqui é o momento, você vai aprender sobre a Bíblia aqui no UP, você vai aprender sobre a Bíblia, sobre Deus, na sua casa, lendo a sua palavra, porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre a sua vida, para que você leia a palavra e entenda aquilo que está sendo falado ali, e isso faça diferença para a sua vida, para que você possa escutar a voz do que está falando na rádio, na TV, na Globo, no filme, na série que tu está vendo, e você percebe assim, opa, isso não tem nada a ver com o meu Deus, é para isso que a gente lê a palavra, é para isso que a gente se relaciona com Jesus, para que a gente consiga fazer a distinção entre o que é reino dos céus e o que é reino do inferno. Cara, outra parada, quem é chamado a andar com Jesus, pode e deve dividir cada momento da vida com Ele. Cara, essa é uma lição que a gente tira desse texto. Cara, Pedro estava ali,
Ele podia ter resolvido de diversas outras formas aquela situação, podia ter falado assim, Jesus, vamos dar um passeio aqui? Eu liguei para o médico está vindo aqui, ele vai cuidar da minha sogra. Cara, e aquilo provavelmente estava afligindo Pedro. Não dei uma informação para vocês, mas ela teria que servir a comida para eles teriam que comer. Cara, e aquela parada ali, até o ato dela servir, modifica uma relação que existia, porque, em geral, quem servia a mesa era um escravo. E naquele momento ela passa a servir a ele, ela toma uma posição como discípulo, servir a mesa, o serviço ao Senhor, coloca a gente numa condição de discípulo. E aquela mulher, ela foi chamada para ser discípulo naquele momento que ela começou a servir o Senhor. Ela sai da sua situação, do que a sociedade impunha para ela naquele momento ali, e passa a cumprir um outro papel. Cara, ela ressignificou o sábado naquele momento, assim como na nossa vida o sábado já está ressignificado. Uma nova aliança já foi feita, a velha aliança já se foi. Você, quando a gente está preocupado com alguma parada, cara, muito tenso, assim, desesperado, com várias coisas na vida, pensando no que a gente vai ser, pensando no que a gente vai fazer, com quem que a gente vai namorar, como é que eu vou tratar essa pessoa, essa situação de uma pessoa que me tratou mal, que falou uma parada que eu não gostei, eu estou triste por conta disso, eu estou preocupado, o que vai ser, meu pai e minha mãe, eles estão brigando dentro de casa, o que vai acontecer comigo, como é que vai ser, meu pai está desempregado, eu vou ter que sair da escola. Todas essas coisas que acontecem com a vida da gente, cara, você pode fazer uma planilha financeira, mas você pode chegar e falar para Jesus, por favor, olha aqui o meu problema, minha sogra está com febre, olha aqui, Jesus, meus pais estão brigando, olha aqui, Jesus, no meu coração eu tenho vontade de fazer diversas coisas erradas, mas eu quero te servir, por favor, trata meu coração. Jesus, eu estou chateado com alguém que falou uma parada esquisita comigo, tem uma situação na minha vida que eu não estou satisfeito, eu quero entender isso melhor. Cara, você pode chegar e falar isso para Jesus. Cada parada, você pode, por exemplo, se tiver um trabalho de escola para fazer, você pode falar assim, Jesus, o tempo está acabando, eu não estou conseguindo fazer o trabalho de escola. Cara, você pode fazer isso para Jesus, não te garanto que Jesus vai fazer o trabalho por você, mas você pode, e é um alívio, uma cura completa que o próprio Deus, que é Jesus, pode pegar e trazer para a sua vida, que você vê que aquela mulher, ela saiu de um estado de febre, e saiu para o estado de uma mulher que estava servindo ali. Você pode perceber que todas as vezes que você compartilhou o seu problema com Jesus, o seu problema pode não ter sido resolvido de imediato, mas o seu coração foi curado naquele momento, e você estava pronta e disposta a enfrentar tudo que viesse pela frente. Cara, é essa força, é essa cura que Jesus tem para você. Cara, em diversas vezes Ele vai resolver o seu problema. Pode ter certeza, você pode crer nisso. Em diversas vezes, quando você colocar esse seu problema concreto para Jesus, Ele vai resolver o seu problema. Você pode crer nisso. Terceira lição. Cara, você que foi alcançado pelo Evangelho, o poder de Deus curou sua vida. E quem é curado por Deus, passa imediatamente a servi-lo. Quem é curado por Deus, passa imediatamente a servi-lo. Cara, você pode servir o seu amigo, você pode servir a sua mãe, você pode servir ao seu irmão, você tem a sua igreja para você servir a Deus, você pode ajudar as pessoas, você pode fazer diversas coisas, você não precisa mais viver para você. Jesus curou você para que você não viva mais só para você. Jesus curou a gente do nosso egoísmo. Em nome de Jesus eu creio isso, eu recebo isso para a minha vida. Cara, Jesus disponibiliza hoje essa cura para a sua vida. Você não precisa viver mais só para você. Você pode viver para o seu próximo. Você pode viver para o seu próximo. E esse chamado Jesus faz para a vida de todo aquele que Ele cura e todo aquele que Ele chama para andar do lado dele. Como é que a gente aplica essa parada na nossa vida? Cara, conta com Jesus na sua ansiedade, na doença, nos seus planos, na prova que você tem que entregar, em cada decisão que você tiver que tomar. Cara, você pode contar com Jesus. Cara, sirva o reino de Deus. Jesus disse uma parada muito maneira, assim, e João registrou isso. Anota aí, depois você abre aí, que é João 14, verso 12 e 13. Ele falou assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Cara, você vai fazer uma parada em nome de Jesus e o Pai vai ser glorificado no Filho. Um parêntese aqui, há quem diga ali que Jesus, tem uma galera que acha assim, que Jesus estava falando de curar enfermo, expulsar demônio, de botar a mão na perna do cara e a perna crescer. Cara, ele está falando disso também, só que ele está falando de uma parada muito mais assim, concreta para o nosso dia a dia. Para só para pensar, cara, o ministério de Jesus foi de 3 anos. Quantos de nós aqui já somos crentes há mais de 3 anos? Quantas pessoas a gente tem e a gente vai ter acesso ainda na nossa vida para que a gente possa pregar a palavra? Quantas pessoas a gente vai ter acesso para compartilhar e anunciar Deus e apresentar Jesus e servir essas pessoas para que o Pai seja glorificado no Filho? Jesus, cara, porque senão, quantas pessoas você já orou, impôs a mão e a pessoa curou? Cara, Patrícia disse que eu já orei por ela e curei a dor de cabeça dela, mas assim, eu não faço isso todo dia, então, poxa, eu estou tentando seguir a Jesus assim de perto, estou tentando ser um servo fiel. Eu creio que Deus pode usar minha vida para fazer essas paradas, assim como eu creio que Ele pode usar a sua vida para curar pessoas, para você orar, impor as mãos e as pessoas serem curadas. Nosso Jesus está vivo e Ele quer usar as nossas vidas para isso. Só que existe uma parada, cara, muito mais concreta, que Ele chamou a gente para fazer, que é anunciar a palavra e alcançar pessoas e mostrar o Pai para essas pessoas, mostrar o Filho para que o Filho mostre o Pai. A gente pode fazer isso para muito mais gente que Jesus teve condições de fazer ali em 3 anos. A gente vai ter muito mais condições de fazer isso, a gente vai ter contato com muito mais gente. E Jesus chama a gente para servir a nossa igreja, servir os nossos irmãos, pessoas que a gente conhece de perto, e pessoas desconhecidas, que sequer a gente vai saber o nome, assim como aconteceu ali naquele lugar. Jesus, toda a ação dele, você percebe que estava sendo vista pelos discípulos, para que o discípulo visse, olha só, eu curei a sua sogra que é próxima a você, e estou curando todas essas pessoas aqui, as quais os nomes delas não vão ser escritos, e vocês não sabem, e eu não vou dizer de propósito, não vai estar escrito aqui de propósito, para as pessoas não saberem, para que vocês, meus discípulos, vejam como a gente deve agir. Você vai cuidar de gente de perto, você vai cuidar de gente que talvez nunca te diga um obrigado. Essa é uma aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida, de que a gente deve viver essa vida, onde a gente pode ser usado por Deus para abençoar pessoas próximas a gente e ser usado por Deus para abençoar pessoas que a gente nem conhece, de diversas formas, assim, diversas formas, as mais diferentes possíveis. E assim, se a gente andar mais perto de Jesus, a gente vai fazer muitas obras, muita coisa, maiores do que Ele fez, porque Ele prometeu isso para a gente. A gente vai ser usado para abençoar o local onde a gente está. A palavra de Deus fala que onde a gente coloca a planta do nosso pé, aquele lugar se transforma em local santo. Cara, na sua escola, você é um enviado de Deus para transformar aquilo em um local santo. Diversas coisas não acontecem na sua escola porque você está ali. Deus colocou você ali de maneira especial. Deus não quer você em nenhum outro lugar. Deus quer te usar ali onde você está. E tenha certeza disso, cara. Você não consegue às vezes perceber, mas diversas coisas só acontecem porque você está ali, e diversas coisas só deixam de acontecer porque você está onde você está. Você é um agente de Deus onde você está. Então, assim, para concluir, cara, divida a sua vida com Jesus, todos os problemas que você tiver, Jesus é Deus de perto, Ele veio para ser Deus de perto na sua vida. Aquela cura da sogra de Pedro ter falado para Jesus, isso ensina muito para a gente, de que a gente deve dividir cada momento da nossa vida com Jesus, do mais banal possível, a gente pode dividir isso com Jesus. Eu, às vezes, estou com muito problema no meu trabalho, assim, não vai dar tempo, cara, eu tenho um determinado momento que eu paro e oro, eu falo assim, Senhor, me ajuda a terminar essa tarefa. Cara, acontece um milagre, a parada acontece, dá certo, funciona. Deus mandou fazer isso, Ele deu exemplos na Bíblia para que eu agisse assim. Beleza? Tranquilo? Então vamos abaixar a cabeça e vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pôde trazer para a gente mais uma porção da Tua Palavra, que ao ler a Tua Palavra, ao ouvir pregações, ouvir a mensagem, Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa direcionar a nossa vida,
trazer para a gente ensinamentos, que a gente leve para a nossa vida toda, que a gente possa depender do Senhor, que a gente possa procurar o Senhor antes de tudo, antes da gente postar um texto para reclamar, antes da gente reclamar com um colega, que a gente possa falar para o Senhor tudo aquilo que estiver afligindo o nosso coração, que a gente possa olhar para o Senhor Jesus como nosso amigo de verdade, o nosso amigo verdadeiro, aquele que nunca vai nos trair, aquele que é fiel, aquele que está ali, que nos ama, e que está disposto a participar da nossa vida, está disposto a compartilhar o seu reino com a gente, a apresentar o Pai para a gente, e nos usar para que a gente possa servir, para que o Pai seja glorificado através dele. A gente te agradece, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo ensino que o Senhor tem trazido ao nosso coração. A gente quer aprender mais de Ti, a gente quer proceder em conhecer mais sobre Ti, porque a gente quer Te amar, a gente quer Te adorar cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, amém.